mas é uma pessoa que tem uma intuitividade muito forte pra política. Ana Campanholo, mano. A Ana Campanholo é o que o MBL nunca vai ser. A Ana Campanholo conseguiu dominar um estado, mano. Falando com boca a boca. No boca a boca. Ela dominou um estado. Não, pô. Falando com o pessoal, pô. Ela falou. Ela fez o que Se o Olavo tivesse vivo, o Olavo sim ia ter uma surpresa. Se ele visse o que a Ana Campanholo fez, que é exatamente o que o Mao Tse Tung entendeu que tem que ser feito. O que a Ana Campanholo faz, as pessoas chamam de maoísmo. E ela chegou a isso intuitivamente. Essa mulher é um gênio do mal. Da intuição. A intuição dela é pro mal, mano. A mulher fez o maoísmo no Sul. Ah, não tem pessoa, não tem... Os movimentos têm muito sexo. O que é isso que eu acho que quer dizer, né? Os movimentos liberais e conservadores são constituídos de putas, viados e arrombados. Mas... todo grupo político se origina dessa maneira até o momento onde isso vai sendo limpo ao longo do tempo. Limpo no sentido que essas coisas vão sendo expurgadas e outras coisas vão sendo substituídas. Um afinco pela corrupção, dominação, poder, que também chega lá na ponta a homossexualidade e viado e puta, mas de uma outra forma. Mas a Ana Campanholo, ela fez o maoísmo de forma intuitiva no Sul. E ela dominou o Sul. Ao ponto em que só para pensar, como é que uma deputada estadual conseguiu peitar o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido, e o Flávio Bolsonaro não consegue? Minha gente, a Ana Campanholo, ela tá fazendo campanha, ela tá elegendo gente do Novo. Ela tem tanto poder, essa mulher. Ela é tão capaz no Sul, que ela tá fazendo campanha pro Novo e o Valdemar não tá fazendo nada, usando dinheiro do PL pra eleger gente do Novo. E ela vai eleger, o Nicolas Ferreira vai eleger gente do Novo. Também, com o dinheiro do PL. Como é que, cara, o MBL não tem nem capacidade de entrar... Gente, se você... Isso é palavra do Olavo, tá? Palavras do Olavo. Se você não consegue entrar num partido e dominá-lo, você não devia ter um partido. Isso é verdade. Se você não tem capacidade de entrar no partido e dominá-lo, você não devia ter um partido porque vão entrar no seu e dominar o seu. Sim, inclusive, isso é uma das partes mais significativas da teoria política, que é o chamado cálculos, né? Fazer cálculos é uma arte. E a Ana Campanholo e o Nicolas Ferreira estão tomando pele por dentro. De uma forma que o Valdemar se rendeu a ele. Eles podem fazer o que eles quiserem. Só que o Rasta chegou tão próximo do abismo que o abismo olhou de volta pra ele e ele disse MBL. E foi pro MBL, olhou pro MBL. Calma, pô. Não tem nada. Tá montando como se ele já tivesse no MBL, pô. Não tem nada que o MBL venha fazer que chegue perto ao que a Ana Campanholo está fazendo no Sul e fez já. O que o Nicolas Ferreira está fazendo junto. O que foi que o Nicolas fez? Ele colou na Ana Campanholo. Quando ele viu o que a Ana Campanholo fez no Sul, ele colou na Ana Campanholo. A Ana Campanholo, infelizmente, inusitadamente, incrivelmente, é o cérebro por trás do bolsonarismo hoje no Brasil. Que é o que vai herdar o bolsonarismo, essa mulher. A Michelle junto com essa mulher. Não tem o que fazer, mano. Quando, Michelle, o nome Bolsonaro com a Michelle, o poder que a Ana Campanholo estrategicamente que ela consegue fazer com a boca dela no Sul fez, e o Nicolas Ferreira com a popularidade e a capacidade, a simpatia que ele tem com o povo, juntou essas três coisas, mano. Acabou. O MBL não vai conseguir fazer nada em relação a isso. Nada! É impossível! Vocês estão em país de símios. Quando você diz que um movimento não tem muitas coisas intelectuais ainda, quer dizer que ele deu o Brasil. O Brasil não tem. Não teve nenhuma mudança substancial até hoje no Brasil para podermos acreditar que subitamente o Brasil ia ser tão avançado por causa do MBL. Qual foi a mudança substancial que tivemos? As pessoas falam Bolsonaro, elas sabem o nome dos 11 do STF. Isso é uma mudança significativa. Num ponto de mudança política, não. É um ponto de politização. Aí eu tô tendo que falar sério sobre um assunto que eu detesto, o Meri sabe disso. Eu odeio falar sério de política, por quê? Porque é uma conversa de menino, porra. Eu sou muito gostoso pra vocês. Só porque eu ouvi o Olavo e eu li o que o Olavo disse pra ler. E vocês não! Eu não acho que o Rasta não leu. Não, então ele tá então tu tá dizendo que o Thomas Juliano é muito mais gostoso que eu. Ele realmente rebolou gostoso no Rasta. Eu acho que o que ele acha, mano, é que o Thomas Guilherme leu muito mais, entendeu?
Eu vejo um pouco isso. A gente pode fazer um desafio, pô. A gente pode sentar e pegar os pontos de um lado e do outro. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse livro? O Guilherme não tá nem na treta, mano. Vamos fazer essa disputa intelectual? Se quiser fazer essa disputa, a gente faz essa disputa, mano. Não tem como, mano. Não tem como. Eu Agora que eu sei que uma mulher manda da direita, eu vou voltar a ser esquerdista. O inteligente afetado, eu vou falar o nome com 5 letras. E você vai surtar de novo, tá? Você vai ser ANCAP. Janja. 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 Tá bom? Janja. Janja. Eu não entendi. Janja. Se você ver o quão puto tava. Pô, a gente lembra lá a entrevista, né? Que o Dirceu falou da Janja. Puto como ele tava. Por que essa mulher tem tanto poder? Mano, não tem pra onde ir, não, mano. A Ana Campoiolo é o maior nome dessa porra na direita. Ela junto com o Nicolas e a Michelle acabou, mano. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. A porra da Ana Campoiolo descobriu o maoísmo sozinha. Vai tomar no cu, porra. Vocês sabiam que a maior revolução cultural que teve foi o Mao Tse Tung, foi o maoísmo? Uhum. Vocês sabiam disso? Que quem fez a maior revolução cultural foi o Mao. E essa mulher chegou no Mao sozinha. Pô, mano. Eu não sei o que a gente tá discutindo aqui, não, mano. E eu não disse que o Rasta não leu o Olavo, não, tá? Eu só acho que o Rasta foi pra um lado do Olavo que não é o lado político do Olavo. Ele foi muito mais pro lado teológico lá, uns bagulho lá, não foi pro lado político não, mano. Porque no lado político, esquece. Não faz nem sentido. Até porque eu não vejo muito... O Rasta tá falando agora de política, né? Porque eu acho que é ano eleitoral, né? Uhum. Mas o Rasta falava muito mais de outro lado do Olavo que o Olavo trazia, que era o campo teológico. Cultural. Eu só acho... Oi? É natural. É natural. Não, tudo bem, mas só pra deixar claro, mano, porque eu já conversei com o Rasta e o Rasta é uma pessoa que não finge, mano. Nesse sentido, o Rasta não finge. O Tomás Guilherme finge pra caralho, mas o Rasta não finge, não. Só que ele não foi pro lado político, mano. Só isso. E se for por isso, mano, quem vai vencer, mano, e já venceu, eu vou repetir isso infinitamente, mano, é a Ana Campoiolo, mano. A Ana Campoiolo, todo mundo trata essa mulher, mano, do mesmo jeito que eu tratei, mano. Como se fosse uma pessoa, mulher, foda-se. Mano, essa mulher é gigante no bolsonarismo, velho. Essa mulher vai ditar o que vai acontecer no bolsonarismo nos próximos anos. Ela, Nicolas Ferreira e Janja, mano. Pode anotar aí, velho. Pode anotar, mano. E ó, não sei se tu viu, Miri. O Flávio pediu pra mãe dele concorrer pra senadora lá no Rio, tu viu? Não. Mãe? O pessoal tá a mãe dele, o Flávio. Porque o pessoal tá falando que o Flávio tá com medo de já tá se colocando numa posição de que vai perder pra caso ele perca, a mãe dele ganhe lá como senadora e ele assuma como senador no lugar dela. Ah, porra. Tô falando aí isso aí. Dá pra fazer isso? Dá. É por isso que o Flávio quer botar o Vitor, é por isso que o Flávio quer botar o André lá. Porque o que se diz no bolsonarismo é que quando o Flávio puder voltar pro Brasil, o maluco lá vai ceder a cadeira pra ele. Não, e assim, pouco importa a cadeira, tá? O que importa, na verdade, do ponto de vista da cadeira é são os cargos, né? Os cargos, as emendas e tal. Então, se ele tiver controle do cargo e das emendas, ele tem na prática o mandato. Ninguém tá nem aí realmente porque é passado, tá ligado? Os caras que eu vou falar, Ana logo será que nem a Joyce, só que mais estudada. Eita porra! Desgraçados e Por favor, malditos explique o desse que é o sodomita. maoísmo. Anda 300 reais ninguém aqui não joga. Vou explicar o que é o maoísmo. Eu amaldiçoo os desgraçados que são. Gamer que não corrente joga filosófica. mandou R$300 e disse: Por favor, corrente explique o que é estratégica do maoísmo. comunismo. Que teve a seguinte ideia. A ideia de que as pessoas se aglutinam em virtude de uma cadeia de comando, em virtude da presença de mais pessoas. Então, são dois elementos fundamentais do maoísmo.
providenciar pessoas e colocar elas em esferas de poder. Então, o que o Mao fez quando ele quis conquistar o poder para a Revolução? Ele foi indo no interior onde tinham menos pessoas. Onde ele propositadamente podia conversar com as pessoas. Ele podia interagir com as pessoas. E ele podia dizer a elas o que pensar. E ele foi indo, e aonde ele ia, ele deixava uma pessoa. Deixou a pessoa, pá. Aí passa pra próxima. Vem, agrupa, fala, deixa uma pessoa. Vem, agrupa, fala, deixa uma pessoa. E ele foi fazendo isso cada vez mais, até que boa parte do país estava tomado. E aí ele foi se juntando. Ele foi aglutinando aquelas pessoas que estavam do lado de fora pra cá. Quando ele tinha muitas pessoas aglutinadas, ele foi pra capital. E ele foi pra capital agora com uma série de apoiadores. Esses apoiadores financiaram o movimento dele na capital. E lá na capital, ele fazia com que houvessem rompimentos entre os mais diversos grupos anticomunistas. Rompimentos entre os nacionalistas, rompimento entre os liberais. Ele se opunha a esses grupos com o dinheiro que não estava lá. Então toda a derrota que ele tinha, o poder não acabava. Então eles estavam enfrentando uma parada invisível. Porque o poder, a base... Hoje, se a gente transferisse isso, ia ser justamente a parte dos views. Não tinha vindo do esforço daquela arena política, tinha vindo de fora. Então é uma estratégia de usar os recursos de fora para dentro. E o maoísmo, nesse sentido, como corrente, ele protagonizou uma mudança cultural. Em que medida? Quando ele entra no poder, ele se desfaz dos 5 velhos. Dos 4 velhos. Costumes, hábitos, culturas e pensamentos. Então, o que acontece? Ele percebeu que haviam elementos que faziam com que a pessoa se distanciasse das suas ideias. Ao invés de atacar as pessoas, ele atacou as ideias. E fez com que não houvessem, não só através de matando pessoas, mas prendendo determinadas pessoas ou afastando determinadas pessoas que eram centros muito importantes de propagação de ideias. Por quê? Porque são essas pessoas que, da mesma forma como ele fazia com o recurso exterior, elas motivam e agitam os outros agentes. Então percebeu que boa parte do conflito não era um conflito 1 a 1. Não era um conflito pá a pá, não é uma batalha direta. Boa parte disso daí é constituído principalmente de recursos que estão fora da disputa política direta. Por exemplo, por que é tão difícil lutar contra o PT? Porque as pessoas sempre falam, é muito difícil lutar com o PT. Porque o PT tem núcleos, uma estrutura externa à estrutura que você realmente disputa. Então, quando você está enfrentando o Boulos, você não está enfrentando os sindicatos que apoiam o Boulos. Então, tu tira o Boulos do poder, mas o Boulos continua lá. Estrutura que dá suporte ao Boulos continua lá. Você prende o Lula e a estrutura continua lá. Foi isso que os comunistas aprenderam. É nesse sentido que se fala na ocupação de espaços. Por quê? Porque você prende a sociedade dessa forma. O que acontece? O maoísmo, enquanto corrente política, ele tem seu ápice no chamado livro amarelo. Amarelo não. É o livro... Acho que é o livro vermelho, né? O livro vermelho do mal. Livro vermelho, mano. Isso, livro vermelho. Tem uma citação bem legal do livro do mal, que é essa aqui, ó. O exército do povo... Algumas citações interessantes, eu acho que essas duas são legais. O exército do povo não é apenas um órgão para combater. É também um órgão para o avanço político do partido, bem como da produção.
Ou seja, você deve ocupar as pessoas no tempo em que elas não estão diretamente em conflito. Quanto mais tempo você ocupa as pessoas, quanto mais elas dedicam de si mesmas ao processo, mais aguerridas elas serão na guerra. E ele fala, a vida interna do partido é discutida. Como tem são úteis para evitar a monopolização por outros, e os membros do partido devem demonstrar honestidade, ser abertos à discussão de problemas e da capacidade de aprender. Há um esforço muito significativo, inclusive para separar o que é a função de cada um. É necessário que os intelectuais, estudantes, soldados e camponeses prestem atenção e se envolvam com o trabalho político. Isso é particularmente necessário em tempo de guerra. Então, o que é a grande questão? Você tem uma concentração de recursos, um exército sempre ativo, que ele não está ao alcance da burguesia para destruir. E que cada momento em que aquele indivíduo está empenhado, cada pedaço da vida dele que está empenhado de alguma forma para a revolução. Tem uma outra citação que é legal. É de responsabilidade de todos cultivar assim estudar profundamente o marxismo-leninismo. É também necessário que as pessoas voltem a sua atenção para os problemas contemporâneos. Então, se você estabelece ali um padrão de comportamento em que todo novo assunto ele é reavaliado, você faz com que cada uma das pessoas que está, de uma forma ou de outra, envolvida nessa cadeia de pessoas que te dá o poder, ela esteja simultaneamente fazendo parte da vida do partido. A vida do partido é o alcance da revolução. Entende? E é lógico, né, além de todos esses elementos estratégicos, o maoísmo também tem por si só uma visão pouco romântica sobre a realidade do conflito e a realidade revolucionária. Então, o maoísmo acredita nesse sentido que todo esforço revolucionário ele é recompensado pelas pessoas que deixaram de oferecer resistência ao poder. Então, não necessariamente você precisa alcançar as pessoas. Você precisa eliminar os elementos de resistência ao poder popular. Porque todos partilham de uma forma ou de outra de um interesse comum que, quando a resistência for diminuída, eles se aperceberão desse fato. Vou botar aqui os chamados 3 princípios do povo. Vou ler pra você. Vocês também é uma parada bem legal pra comentar. Pô, mano, tem um vídeo da Ana Campagnolo que é um corte dela no Iron Talks, eu não tô achando, mano. Ela explica muito bem o que é o maoísmo sem saber que tá falando do maoísmo, mano. Braba, velho. Eu gosto de Campagnolo, velho. Eu gosto bastante de Campagnolo. O que acontece? Porque ela tá emulando o mal. Tu vê, foi tu que falou. E eu sou o mal. Os 3 princípios do tridemismo, tá? Primeiro princípio, nacionalismo. A ideia de populismo, governo do povo. Você deve recompensar, você deve fornecer, você deve unir todos aqueles que de uma forma ou de outra possam ser úteis para a revolução. Você deve apagar as particularidades locais e focar naquilo que os une. Democracia, governado pelo povo. Ele fala dos 4 poderes, né? A eleição, o recall, a eleição popular e o referendo. A ideia é que o povo está constantemente vigiando as estruturas políticas. E essa vigilância que se faz sobre a estrutura política justifica a ação do poder. Então nós temos um propósito comum, nós temos um povo que participa e nós temos um povo que de uma forma ou de outra deve ser atendido. Então cada um deve ser remunerado na medida da sua participação. Inclusive é daí que vem uma certa
um certo caminho de propensão das pessoas a quererem participar da vida pública pós-revolução. Por quê? Porque você é recompensado mediante a sua quantidade de interesse e na sua participação pelo partido. Quem mais recebe é quem mais serve. Entende? Então você prevê já estabelecer benesses para a participação em toda a cadeia. É só ver que hoje tem mais de 2 milhões de pessoas que de uma forma ou de outra estão relacionados ao partido, né? Estão filiados ao Partido Comunista. É isso. Expliquei? Aqui achei, tá? Mandar aqui o time, tá, Vitor? Ok. Bota aí na tela, por favor. Vê isso aí, Meli. De direita, porque eu não sou jornalista, eu sou deputada. E o deputado é chamado a legislar, fazer bons projetos de lei, bons discursos, fiscalizar o legislativo e enfrentar os problemas reais do cidadão. Saúde, educação e infraestrutura. Se essas pessoas realmente quisessem, amassem o Bolsonaro de verdade, o que é mais fácil? Me diz aqui, o que é mais fácil pra você? Encher teu Instagram de notícia do Bolsonaro, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, ou ir pra rua todo dia, de segunda a segunda, visitar sindicato, visitar instituição, visitar associação, ver o que as pessoas precisam, ligar pra um, ligar pra outro, tentar resolver o problema dela, destinar recursos, e aí sim construir uma amizade e depois voltar nessa pessoa, nessas milhares de pessoas e dizer, nosso candidato é o Bolsonaro. Se esses deputados puxa-sacos tivessem construído base eleitoral, eles teriam uma militância organizada. Vamos dar um exemplo. Eles teriam, na última eleição, em Minas Gerais, nós temos 800 municípios, Santa Catarina temos 300. Eles teriam, cada deputado teria que ter umas 500, 800 lideranças. Um nome em cada cidade. Em Santa Catarina, tá aqui. 300 a 500 lideranças. E aí o Rasta tá me dizendo que o MBL tá ocupando espaço! Rasta, por favor, come o meu cu. Por favor, come o meu cu, cara. Eu sou muito gostoso, cara. Dá play aí, vê. Não, vê. Vê o que ela vai mostrar, dá play. Vê. Fica olhando. Aqui o nosso mapa do estado. Uhum. Não sei se dá pra ver aí. Olha isso. Cada um desses pontinhos do mapa aqui, ó. É um lugar onde eu estive. Você quer saber o que é maoísmo? O Mao, se ele visse essa imagem, sem entender português, ele ia saber o que tá acontecendo. Ele entende, literalmente, do canto da cor, do canto pro centro. Ai. Meu Deus, quando eu vi isso, eu me mijei todinho, sabia? Falei, meu Deus, essa mulher. E eu tava zoando essa mulher. Ai, meu Deus. Dá play aí, cara, vai continuar, fica vendo. Ó, dá play, Vitor, dá play. Cada um desses pontinhos do mapa aqui, ó, é um lugar onde eu estive, entreguei recurso e tenho uma liderança. Um vereador, um secretário de Estado ou um cargo... Ô, o MBL tem revista! O MBL tem revista! Mas aí tá dizendo pro MBL o que fazer, tu entende? Ele nunca conseguiu. Meu Deus, não tem como fazer isso. O Renan Santos não consegue conversar com o pobre. O Renan não consegue conversar com o pobre. Ele quer matar o pobre. Tu entende? Ele não consegue, mano. Dá pra aí, Vitor. O comissionado que está dentro da prefeitura, na saúde, na educação, um farmacêutico, um médico, um professor, certo? Essas pessoas todas aqui, eu vou telefonar para elas. Quando começar a campanha, elas vão saber todas qual é o endereço para pegar o material. Nós vamos fazer uma formação com elas. Quais são os melhores argumentos para defender o Flávio Bolsonaro? Como nós vamos descredibilizar? Como nós vamos descredibilizar os nossos oponentes? Dá pra aí pra terminar a frase dela. Derrubar a credibilidade do Lula, falar quais são os pontos mais fracos do governo Lula. Todas essas pessoas aqui desse mapa que a gente construiu nos últimos 4 anos vão trabalhar pro Flávio. O que é mais fácil? Olha que isso aqui, daqui pra cá são 9 horas de carro. Isso significa que eu sacrifico tempo com a minha família. O que é mais fácil? Eu fazer isso daqui, eu estou em todas as... A gente passa por 15, olha, de 10 a 15 cidades por semana. Todas as semanas. Fazer isso daqui ou pegar uma foto do Alexandre de Moraes com Bolsonaro e... De 10 a 15 cidades por semana. Puta que o pariu! Tu entende que tua mãe ia gostar dessa mulher?
Ele ia dizer que, inclusive, a esquerda tem que procurar resolver o problema dessa pessoa. Assim, gente, vocês estão falando do Bolsonaro, mas tem essa mulher aqui, ó, ela é perigosa. É. Tu vê? Mas o MBL tem uma revista. O MBL tem uma revista. O MBL tem uma revista, Rasta! Ai, o Tom McKinnon é muito gostoso! Ai, meu Deus, ele fuma charuto. Tipo, ele é uma situação difícil, porque ele não pode reclamar da KPU. Não pode dizer, não, KPU não faz Não, isso. mas não tem nem como, mano. Não tem como. Os outros estão brincando. Essa mulher tá fazendo política. Tu entende? Os outros estão balbuciando. Ao resto da direita. Todo mundo tá batendo cabeça na parede, tá comendo puta, tá cheio de pó. Essa mulher tá falando com o farmacêutico. Tu vê? Aonde você vai buscar o material? Tu vê? O que é o material? Bandeirinha, adesivo. Tu entendeu, mano? Impossível isso ser intuitivo. Como assim? Não é por isso. É porque ela passa muito tempo lendo feminista, né? Sim. Feminista conversa muito sobre estratégia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas mais progressistas e tal, mas eles têm uma obsessão por estratégia. O Conk, por exemplo, tinha uma obsessão por estratégia. Cara, a estratégia do Conk, mano, se aplicada no Brasil, os bolsonaristas, eles tomavam a porra toda em 2 semanas, mano. Sabe qual é a estratégia do Conk pra aglutinação popular? A estratégia do Conk é a seguinte. Todo mundo vai em determinado horário pra rua no mesmo dia. Tá. Tipo, você junta um grupo de 50 pessoas. Vai pra rua no mesmo dia. Aí você junta as pessoas assim, ó. Juntando, tá ligado? E você vai se juntando próximos de lugares da massa. E as pessoas vão indo ver o que é. E você faz fotos, vídeos e afins, mostrando que existe, que aquilo tá acontecendo. Então você parece maior. E você usa isso pra convencer as pessoas, porque elas são curiosas. E aí você conversa com multidões. E aí depois você vem e, tipo, como é só agrupar pessoas, você vai, tipo, agrupando pessoas. E a pessoa só precisa... ela se interessou. Ela só precisa ir fisicamente naquele lugar de novo. Entendeu? E, tipo, ir formando massa. Isso é, tipo, muito específico, velho. Tipo, caramba, velho. Isso poderia realmente ser feito, tá ligado? Realmente poderia ser feito rapidamente no Brasil, tá ligado? Tipo, um político, tipo, que tivesse capilaridade nacional podia, tipo, fazer massas e fazer as pessoas, tipo, todas irem pra rua, tá ligado? Do nada. Tipo, ver o que é, tá ligado? Meio que saber o que é. E, tipo, a massa movendo pela cidade, tá ligado? Tipo, até as pessoas irem agrupando enquanto você vê multidão. Faz isso, tipo, 20 dias, 30 dias. E dominou o país. Só indo pra rua. Tu entende que o MBL tem uma revista. Todo dia era sair até na Globo, exatamente, mano, tu entende? Essa parada é muito curioso, velho. Tu entende que o MBL tem uma revista. O Vitor Luiz falou, eu acho que não o quê? Pô, mano, eu acho que isso é muito eficiente, mano. O MBL tem uma revista. Tu entende? Que o MBL tem uma revista. Tu entende que o MBL tem uma revista. Entendo. Que fala sobre trans. Pô, mano, essa mulher não tá fazendo política, não, mano. Tu entende? Que essa mulher tá fazendo... Ela tá dando aula, mano, pra vocês. Essa mulher é muito grande, velho. É por isso que o Nicolas Ferreira... sabe o que é melhor? Ele é deputado estadual. Sim. É porque ele entendeu, né? Tu imaginou fazer isso em, tipo, mais lugares? Isso é difícil. Não, mas tá ensinando isso pro Nicolas agora. O Nicolas tá tomando lá o Minas Gerais agora. Isso, ela precisa fazer isso 26 vezes. Nem precisa 26, pô. Tu faz isso em Minas Gerais, tu faz isso no Sul, e tu começa a conquistar alguém pra fazer em São Paulo, acabou, mano. Quem que é outro poder? Não precisa de Manaus, tá? O Vitor falou, acho que não ia juntar tanta gente, talvez. Mas é por isso, mano, que a ideia é que todo mundo agrupe, no início. Quando não tem ainda pessoas agrupadas, você vai fisicamente pro lugar. Você leva todas as pessoas pro mesmo lugar. Então, ao invés de você ir, sei lá, eu não tenho uma pessoa pra juntar, eu não tenho capilaridade ainda. Eu pego todo mundo que eu tenho e eu boto em um lugar. Entendeu? E eu vou levando essas pessoas, inclusive, pra outras cidades. Sacou? Aí vai ter 50 pessoas numa cidade que tem 4 mil habitantes. É muita gente, tu entende? É uma multidão de pessoas. Quando você tiver 200 pessoas, tem uma multidão de 200 pessoas se movendo. E assim, chamando a atenção. É lógico que antigamente as massas eram bem menores. Né? Então isso chamaria muito mais atenção. Sacou? A verdade, mano, é que às vezes a gente só quer amigo. A gente não tá falando de política mesmo, tá? Quando fala que o MBL tem uma revista. Que eles são legais, tá? Às vezes a campanha só é chata, mano. E eu não duvido que seja, tá ligado? Mas assim, quem tá fazendo política na direita hoje é essa mulher aí, mano. Daqui a 10 anos, mano, eu tenho certeza que essa mulher vai ser cabeça da porra toda.
A não ser que, sei lá, ela venha a falecer, sei lá, acidente de carro, alguma coisa, passe mal, sei lá, Deus o livre. Larga a política. Mas... Como ela quer largar. larga a política, eu acho difícil, mano. Ela quer largar por quê a política? Ela parecia só desesperançosa, né? Quando eu falei com ela. Ela devia estar de TPM. Sim. Não tem como, mano. Essa mulher é muito forte. Essa mulher conseguiu peitar o dono do partido, coisa que o Flávio Bolsonaro... O Eduardo fechou aliança com o Valdemar. Tu vê? Que merda ser burro. Tu vê que merda é ser burro. Ana Capoeira nem um gênio, ela só leu as feministas, tu entende? É. Tu vê que merda é ser burro, cara. Que merda. Chama ela merda. pra queimando ponte. Vou chamar com certeza, meu mano. Deu até pena, mano, agora, tu entende? O MBL tem uma revista, tu entendeu? Lembro de uma raça falando que o Mirim tava falando que a Ana Campeonato seria mais útil fora da política. Muito mais. Muito mais. Que ela teria alguma ideia dessa, só que no mundo produtivo. Sim. É? Onde importa, tá ligado? Onde ela poderia fazer a diferença pra milhares de pessoas. Ao invés de, tipo, concorrer pro mal. Já tá se dando bem com o mal, tá? Tu vê? É foda, pô. Aí veio, eu tenho que... É por isso que eu tenho pena, mano. Tem tanta coisa pra mostrar pra... Só, tipo... Cara, o Nicolas Ferreira, ele tá fazendo isso aqui, que a Ana Capoeira fez lá. Só que o Nicolas, ele é deputado federal, mano. O Nicolas tá fazendo isso rápido. Eu vou dar exemplo pra vocês. Um vídeo merda, que eu até saiu áudio no dia que o Meurinho botou no podcast, tava queimando ponte pra assistir com o rapaz lá. Eu esqueci o nome dele. Costenaro. Eu acho que tá no Instagram dele, aquele vídeo que a gente tinha soltado, falando, vou soltar um vídeo muito importante. Qual é o nome? Tu viu lá com o Costenário, menino? Sim. Qual é o nome daquele vídeo, porra? Aqui no YouTube não tem não, né? Ah, não tem no YouTube não, no Instagram. Acho que o Vitor consegue achar. Vê aí, Vitor, se tu acha. Vou procurar aqui. Esse vídeo do Nicolas, mano, é mostrando que ele tá fazendo exatamente o que a Campanha falou pra fazer, mano. O que a Campanha tá fazendo. Agora eu acho que ela tá animada, tá? Porque o Nicolas tá junto com ela. Pô, mano, essa mulher venceu o Valdemar, mano. Não venceu, né? Venceu, mano. Lá no Sul venceu, mano. Só foi que o Valdemar juntou, né? Então, mano, ela venceu, mano. Vencer, acho que pra mim é outra coisa. Não teria sido levar, né? Quem vence, leva. O vencedor leva tudo. Do winner tem que ser all. Minha pica na tua garganta, meu. Batendo até sangrar.